é uma igreja que é calcada em palavra, né? Temos aí o momento do louvor, né? É um momento, ele é mais singelo, tem poucas canções, vamos dizer assim, né? Como tem igreja que você vai tem 1 hora de louvor, né? A Preteriana é mais enxuta nesse sentido. E tem maior parte a palavra, que na minha opinião, né, minha leiga opinião, é o correto. Mas eu queria abordar esse assunto aí, né? Que esse cuidado da reverência, essa retirada desse emocionalismo que temos nas igrejas hoje, né? Em especial em certas igrejas aí que temos aí até batismo no Espírito Santo. Eu queria perguntar até o pastor Elton Roberto e o João Batista se vocês foram batizados pelo Espírito Santo. Boa pergunta, Muito boa boa. pergunta. Posso começar, pastor João? Pode, fica à vontade. É impossível ser de Cristo e não ser batizado com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixa bem claro, se você não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, não é dele. A questão é o que é o batismo. Você usou a palavra batismo com o Espírito Santo. Mas deixa eu... Me lembra dessa palavra? Só para voltar um pouquinho sobre... Você começou a pergunta aí e na minha mente veio aqui culto. Porque você apresentou isso. Porque as pessoas estranham a forma de culto de uma igreja para outra. Então, nós estamos aqui convidando pessoas para participar da nossa igreja. Pode ser que a pessoa chegue lá e estranhe. É muito frio É isso. muito frio, culto gelado, o que é isso? Primeiro, Robson. Casaco que anda. Exatamente. Muito frio. O ponto é a total e santa reverência no culto. A questão é quem somos nós. Você me permite só um momento antes? Sim. Eu vejo muito isso, e talvez os católicos tenham essa... Vamos fazer um elogio aos católicos nesse sentido. Sim. Porque a gente somos irmãos na fé até certo sentido, né? Que eles têm uma reverência louvável ao altar, né? A gente pode debater aqui sobre as coisas que, na nossa opinião, estão erradas, mas eles têm uma reverência enorme na igreja, né? Uhum. Sim. Dificilmente você vai ver um católico dando pirueta lá perto do altar, falando em línguas. Uhum. E você está dizendo essa reverência, né, do altar, que voltar àquela reverência, que é o correto, né? A gente ter uma educação, uma reverência ao altar. Sim, sim. Também. O comportamento conta muito, mas quando eu falo de reverência, eu vou para um outro caminho. É o caminho que as Escrituras nos apresentam. Admiramos a atitude dos católicos quando reúnem, e agora eu vou distinguir católicos romanos, ortodoxos, porque existe um movimento católico carismático, você já vai ver reteté. Você já vê movimento aí que... Então, mas voltando, quando eu falo de reverência no culto, talvez por isso o termo aí dos pastores reverendo, né? É para trazer essa ordem, essa reverência no culto. Não significa que o culto tem que ser um ato fúnebre. Aquele momento que você não pode respirar, não pode nem tossir, porque senão alguém vai... Não, a reverência é você entender quem é você naquele local e a quem você está adorando. Por exemplo, culto é santa convocação de Deus para com o seu povo, não ao contrário. Não sou eu que marco um encontro com Deus, é Deus que me chama para adorar. E preste atenção no detalhe, eu estou adorando aquele que é rei, e não é um rei qualquer. Qual é a atitude de um sistema monárquico quando alguém se apresenta à presença de um rei? Isso me faz lembrar de Esther, rainha, quando foi induzida pelo seu parente de entrar na presença do rei para pedir clemência por ela, que era uma judia, e pelo seu povo. Ela deixou isso bem claro. Eu preciso de reverência para entrar, porque eu não posso entrar por mim se ele não me chamar, se ele não me autorizar. Eu lembro de Mefibosete, filho de Jonathan, quando Jonathan já morto, e Davi, então, para cumprir uma promessa feita para Jonathan, manda buscar Mefibosete lá em Lodebar, e quando Mefibosete chega na presença de Davi, que era o rei, ele se prostra com o rosto em terra. Um santo temor. E aí vem a graça por Davi abençoando aquele filho de Jonathan. Eu estou falando aí de rei, citei Davi aqui, o rei Assuero, o rei humanos, pecadores, mortais. Agora imagine o rei imortal, o rei dos reis, senhor dos senhores.
é o síndrome de Isaías, quando entrou no templo e contemplou assentado num alto e sublime trono, o Senhor. E qual foi a atitude dele naquele momento? Foi de quebrantamento, de humilhação, de convencimento de pecado, e que era um pecador. Então, culto é isso, Robson. Na igreja presbiteriana, nós não chegamos já como que dizendo, olha, aqui o Espírito Santo está no nosso meio, onde há o Espírito, há liberdade. Então, podemos começar o culto, como diz, para cima, colocando o povo lá nas alturas para poder ter aquela euforia para o culto ser quente. Bom, se um líder faz isso, se ele quer colocar o povo para cima, lembrando que a primeira coisa que o povo vai ver é o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quem é esse Senhor? Esse Senhor é aquele que julga com retidão, é o justo e reto juiz. Então, tem que haver quebrantamento. Eu lamento dizer que em muitas igrejas, no ato da sua liturgia, se perdeu o momento de quebrantamento, de introspecção, de pecado, de você se quebrantar diante do Senhor, para que então você continue adorando o Senhor. Não foi isso que aconteceu com Isaías? Eu estou aqui citando Isaías capítulo 6. Ai de mim, pecador, porque os meus olhos viram o Senhor. Pois bem, então, só deixando bem claro essa questão de culto. O culto na igreja presbiteriana é um culto bem centralizado naquilo que Deus determina. O senhor falou aí essa questão de reverência, mas não significa que a pessoa, no momento dela lá, com reverência, não possa chorar. Não tenha dúvida disso. É aí que eu queria entrar sobre as emoções. Porque as pessoas pensam que nós somos gelados. Nós não podemos dar um glória a Deus, dar um amém quando alguém está numa oração. Ou até mesmo quando o pastor está pregando, alguém, então, acompanhar, dando uma confirmação. Claro que tudo com equilíbrio, domínio próprio. Mas na nossa igreja, na hora dos louvores, você frequenta lá a nossa igreja e sabe muito bem disso. A equipe de louvor se qualifica, se prepara, ora para o momento de adoração e a igreja se envolve. Há pessoas na nossa igreja que começam a louvar, pastor João, e que choram, e que sente aquele momento de alegria de estar na presença do Senhor e se derrama diante dele. Mas isso com equilíbrio, ela não perde a sua razão, porque o culto é racional. Mas você pode sorrir, você pode chorar, você pode dar um amém, você pode levantar sua mão em adoração, mas não é aquela coisa de indução que alguém lá na frente com o microfone está conduzindo as pessoas no emocionalismo apenas e puramente humano. Não, mas eu creio que o Espírito Santo age poderosamente no meio do seu povo quando ali está reunido. Pastor João Batista tem cara de sério, hein? Eu tô achando que se você dar um glória lá, ele vai olhar pra cara sua ruim lá. É isso mesmo, pastor? Não, embora eu tenha minha matriz evangélica na Igreja Assembleia de Deus, e amo muitos irmãos da Igreja Assembleia, essa denominação tão querida, e mando até um abraço para eles, né? Muito bem, são nossos irmãos. Nossos irmãos. E eu fui criado assim nesse meio de que as emoções determinam a presença do Senhor. Se você chorar, se você dar um glória a Deus, se você arrepiar, se você levantar a mão, Deus, o Espírito Santo está manifestando. Não, isso é temerário. Nós caminhamos por aí. Porque o Paul McCartney esteve aqui no Brasil, né? E a gente até louva a performance daquele camarada, né? Além de cantar muito, tem uma performance incrível. Ele levou multidões ao delírio. Choravam, a câmera pegou lá, jovens chorando e tudo. Bom, se isso determina a presença de Deus de forma espiritual ali, no culto, então aquilo ali também era a presença do Espírito Santo. Quem não se emociona a assistir a Nona Sinfonia de Beethoven, que eu gosto tanto, ou as 4 estações de Antônio Vivaldi, que foi composta em 1798, está lá atrás, você fica encantado você se emociona. O problema o Robson, pastor Elton, cunhou aí essa questão da emoção como presença de Deus, como se a emoção tivesse ser externa. Nós, por natureza, nós somos seres emotivos, né? E às vezes eu não estou expressando nada no meu corpo
não estou levantando a mão, não estou chorando, mas eu estou muito emocionado na minha alma de ouvir a palavra do Senhor, de estar ali cantando, de estar ali louvando a Deus, sendo grato a Deus. Isso é emoção. Sentir bem ali naquele lugar, isso também é emoção. Mas, infelizmente, nesse conglomerado evangelicalismo moderno, hoje, cunhou isso de que levantar a mão, chorar, arrepiar, o Espírito Santo está aqui, dê um glória a Deus aí. Se você não deu um glória a Deus, você não está sentindo a presença do Espírito Santo. Eu tenho um amigo dessa igreja que eu falei, ele tem isso. Se está todo mundo calado, cantando, ouvindo, ele pega o microfone e anda para lá e anda para cá e diz, aqui não é cemitério. Né? Então, quer dizer, ele está alinhando esse comportamento reverente a Deus, porque nós estamos diante do soberano, né? Você não entra diante na sala do soberano ali, dando gargalhada, risada. Isso está na história, né? Ainda você mais vai ser quando o morto. soberano sabe toda a sua vida. Né? Exatamente. Aí é isso, é o que o pastor Elton falou aí. Deus nos chama para estar naquele lugar. E nós, lá na igreja de Guanabara, nós temos o prelúdio. E também na central, nós temos o prelúdio. Aquela preparação para Deus entrar ali naquele lugar. Aquilo ali não é a casa de Deus. Aquilo ali é um lugar que a gente se encontra para adorar a Deus. A casa de Deus somos nós. Mas naquele encontro, naquele horário que o conselho instituiu para Deus estar ali. Então, se Deus está ali, aí eu tenho que ir com Eclesiastes 5. Guarda o teu pé. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Seja mais inclinado a ouvir do que falar, porque falar sem ouvir é sacrifício de tolo. E Deus não se agrada de tolo, diz o Eclesiastes. Então esse negócio de levantar a mão e falar que o Espírito Santo está ali, pode configurar tolice. Pode, não estou dizendo que seja, mas pode configurar tolice. Será então, pastor Elton? Pastor Elton tem a camisa aqui da igreja presbiteriana. Eu vi. Ele veste a camisa literalmente. Ele veio aqui, vocês podem ver, não sei se dá para ver na câmera aí, que é um símbolo da sarça, né? Sim. Será que não é à toa esse símbolo aí, tá aí? Pois é, o símbolo é para identificar o grupo. Nós somos igreja presbiteriana do Brasil, mas existe outras matizes de presbiterianos. Existe até presbiteriana viva, para dizer que eles são vivos e os outros são mortos. Mas o símbolo da igreja presbiteriana do Brasil é a sarça. Parece uma folhinha de alface, mas não é não. Aqui é o simbolismo da sarça ardente, aquele momento peculiar na vida de Moisés, quando ele estava no deserto, e que o Senhor Deus aparece para ele, fala com ele lá de dentro da sarça, chamando-o para aquele ministério de libertação do povo hebreu lá no Egito. Então, o símbolo é para mostrar exatamente que a igreja presbiteriana é uma igreja viva, é uma igreja que tem a chama do fogo do Espírito Santo que purifica. Voltando à questão do batismo com o Espírito Santo, que parece que eu fugi da pergunta que foi colocado aqui, lembrando a sarça mostra esse fogo purificador. Tanto é que quando Moisés chegou para perto lá para ver o que era, a voz diz, não te aproxima. O pastor João citou aqui o texto, tire as sandálias dos pés. E a voz de Deus falando ali naquele momento. O Robson, o que é batismo com o Espírito Santo? A palavra batismo, nós devemos entender ela em dois sentidos. Ela tem o sentido teológico na mente de um judeu, que ele tem um entendimento muito claro o que significa batismo, e também tem um sentido, porque a Bíblia no Novo Testamento foi escrita no grego, para uma cultura já diferente do judaísmo, por assim dizer, ela tem um sentido etimológico. O sentido etimológico da palavra batismo, para um grego, é um entendimento de mergulhar. Mergulhar mesmo. Esse é o sentido etimológico. Mas qual é o sentido teológico da palavra batismo para um judeu que vem de lá esse movimento? João Batista apareceu no deserto batizando. E nós pensamos assim, lá que começou o batismo. Não, se você fizer uma investigação, já havia batismo no Antigo Testamento, antes de João Batismo. Qual era o entendimento dos judeus? Era
no sentido etimológico da palavra ou no sentido teológico? É claro que se você olhar para a lei mosaica, é o sentido teológico. E qual é o sentido teológico da palavra batismo? É um ato de purificação, de limpeza, de trazer para você algo novo que você está começando. Então, é uma iniciação. Então, batismo com o Espírito Santo, para um judeu, jamais ele vai entender que é para a pessoa mergulhar no Espírito Santo. O sentido é de que o Espírito Santo vai vir sobre você, do alto descendo, para poder derramando sobre você. Esse é o nosso entendimento quando nós temos a forma de batismo na igreja presbiteriana. É derramar, é jogar água na cabeça. Nós não desprezamos nossos irmãos que mergulham, porque a água está lá, que é o símbolo. Discutimos as formas, mas o símbolo todo mundo está de acordo, tem que ser com água. A questão é muito ou pouca? É a água visível que lava pecado ou é a água que vem no poder do Espírito Santo que purifica? Esse é o ponto. Então, batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa, ouvindo o Santo Evangelho, crer em Jesus e ela é selada com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo para nós é o batismo. O que nós entendemos quando Paulo fala de ser cheio do Espírito Santo é que agora você, com esta vida nova, selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, você agora vai buscar uma vida santa diante de Deus, no poder do Espírito Santo, enchendo-se cada vez mais dele, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão na sociedade. O pastor João Batista já foi da Assembleia de Deus, então ele já foi batizado pelo Espírito Santo. Pois é, do ponto de vista da Assembleia de Deus, não. Do ponto de vista bíblico, sim. Que é o que o pastor Elton falou, sabe, Robson? É salvação. Batismo com o Espírito Santo é salvação. Eu não estou mais eu não pertenço mais ao mundo, e nem aos rudimentos do mundo, eu pertenço agora a Deus. E Paulo coloca isso bem claro em 1 Coríntios capítulo 10, né, quando ele compara a passagem do povo de Israel pelo mar. Ele fala que ele é batismo. Quer dizer, estou dando as costas para o Egito, nunca mais vou para o Egito e vou passar para o lado de lá agora. E é engraçado, pastor Elton Robson, que imediatamente, logo após isso aí, Deus faz o quê? Agora, reúna o povo aí, Moisés, chama os anciãos de Israel e vão comigo lá, vai até o Monte Sinai. Não se aproxime, mantenham distância, eu vou aparecer lá. E eu vou deu a lei para o povo. Agora vocês têm uma lei. Agora vocês não são um povo nômade. Vocês têm uma lei, vocês têm um rei que manda vocês. Mas o meu ponto é, essa passagem do povo de Israel com as crianças, aí esse negócio de batismo de criança já é outra discussão, mas essa passagem do povo de Israel com os bebês mamando, ninguém tem dúvida que quase 3 milhões de pessoas lá tinha bebês, né? Foi nascendo gente aí pelo deserto, né? Passando ali, o apóstolo Paulo diz que aquilo ali é batismo. E Paulo ainda fala, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Quer dizer, batismo com o Espírito Santo não tem conotação com línguas e outra coisa. Não, batismo com o Espírito Santo significa salvação, regeneração. Paulo fala isso em Tito capítulo 3, 5, como lavar regenerador do Espírito. Quer dizer, é lavar. E a palavra lavar lá está aqui no sentido teológico dos judeus, que é de pegar. O judeu nunca pegava esse copo sujo e mergulhava numa vasilha com água. Ele pegava a água e lavava. Porque mergulhar o copo sujo na água contaminava a água. O entendimento teológico do judeu é isso, purificar e lavar. E Deus fala lá, através do profeta Ezequiel, né? Derramarei água pura sobre vós. E também o profeta Joel, né? O profeta do avivamento, né? Que Pedro, inclusive, cita no sermão dele em Atos 2, falou que o que vocês estão acontecendo aí é o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito, é derramar. Batismo com o Espírito Santo é a entrada daquela pessoa na igreja de Cristo, porque tem a igreja visível. E também isso eu acho que é outro assunto, porque Apocalipse distingue a igreja da besta com a igreja do Cordeiro. Quer dizer, tem duas igrejas aí, está todo mundo aí lavando a Deus, tal,
fazendo milagres e tal, e especificamente Apocalipse 13, falar que essa igreja da Bíblia faz ter milagre, faz chover fogo do céu. Tem muita coisa aí, mas é a igreja da Bíblia. Então, batismo, para eu entrar numa igreja organizacional, que tem um termo jurídico, tem um CNPJ, para eu entrar nessa igreja, fazer parte dessa comunidade, vamos dizer, dessa agremiação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que batizar, passar, mas aquilo ali significa salvação? Não, está apontando que algo pode ter acontecido. Aquela água derramada na cabeça significa que o Espírito Santo já foi derramado. Aponta para isso, mas todos que recebem essa água na cabeça já foram salvos? Não necessariamente. Como também todos que foram mergulhados no tanque batismal lá, não significa que a ideia, Robson, a ideia, pastor Elton, sim, eu estou dizendo assim que eu também fui batizado assim, né? Você põe a mão aqui, o pastor leva você lá na água e diz, olha, está descendo agora uma velha criatura, desce para as águas batismais. E quando levanta-se uma nova criatura. Pode ser verdade, pode ser verdade, mas pode não ser. Pode não ser. Aquela água não tem poder nenhum. Nós não acreditamos que o batismo salva, como a ICA, Igreja Católica Apostólica Romana, crê. Nós não cremos assim. Nós cremos que significa, batismo com o Espírito Santo significa salvação, e o batismo com água aponta para uma realidade espiritual. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elton. Hoje estou aqui na Rua Inconfidência, frente à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, número 261. Passando aqui para te deixar um convite para participar conosco dos trabalhos realizados aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 19h30, temos o estudo bíblico e aos domingos, 9 horas, escola dominical e às 19 horas, o culto vespertino. Você e sua família serão bem-vindos no nosso meio. Que Deus te abençoe.